Olá Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês mais uma vez. E nesse vídeo, pessoal, eu quero falar sobre a dor da mudança. Isso mesmo, toda mudança ela traz um certo desconforto na vida da pessoa, não é? Ou seja, muitas vezes o casamento ele tem que mudar e as pessoas passam por confrontos, né? Passam por desafios, passam por... Enfim, é a dor da transformação, da mudança, que as pessoas muitas vezes elas não conseguem entender, não é? Ao invés dela aproveitar aquele momento para parar, raciocinar e tirar as conclusões de aquilo ali é um processo, não é? É um processo que ela está passando e que aquilo ali vai gerar amadurecimento, é uma mudança, é um tempo novo na vida dela. Ao invés dela aproveitar, sabe, essas experiências que ela está tendo, muitas vezes ela transporta aquela experiência para uma situação totalmente contrária, negativa, toma decisões, age e fala precipitadamente, coisas assim desse tipo, né? Geralmente a mudança, geralmente ela traz uma dor. Aquela pessoa que chega na igreja e aí ela é confrontada, né? Ela vai ter que tomar decisões na sua vida, de deixar certas coisas, e certas coisas dói na vida dela, né? Às vezes ela tem ali 2, 3 relacionamentos, aí ela vai ter que romper com aquilo ali, não é? E aquilo ali dói naquela pessoa, não é assim? E muitas outras situações que a gente podia falar aqui, acho que é uma lista infinita, não é? De situações que o ser humano vivencia. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães, seja claro, muito bem-vindo ao meu canal. Queria pedir, pessoal, se não for incomodar vocês, para vocês assinar o canal, tá? Se inscrever no canal e também ativar as notificações, tá certo? Eu ficaria muito feliz se você desse o coraçãozinho, assinasse o canal, compartilhasse esse vídeo. Ele pode, claro, ajudar algumas pessoas, tá bom? Eu quero agradecer a você de todo o coração. Vamos aqui para a palavra, né, em Atos capítulo 9, versículo 18, diz assim: E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista e levantando-se foi batizado. Então, essa questão aí, não é, mudança através da dor, nós temos aí a questão de Paulo, né? Paulo, aqui na Bíblia, né, ele foi uma pessoa que passou, claro, ele passou por uma dor, ele teve um encontro, né, ali que foi marcante com Jesus, um encontro que foi tremendo, um encontro que marcou muito a sua vida, sabe? E aí ele ficou cego, ele ficou cego, sem enxergar. Pegaram ele, não é, e levaram ele para aquela cidadezinha. E ali, quando chega Ananias, que faz uma oração, as escamas caíram dos olhos dele, ele ficou literalmente cego. Mas aí, através daquela oração, ele começou a enxergar. Então, aquela dor que Paulo sentiu, né, que 3 dias sem enxergar, sem ver, aquele desespero todo, aquela situação que ele passou, aquilo ali, pessoal, foi justamente a dor da transformação, não é? Ou seja, toda transformação, seja ela espiritual ou não, ela vai sempre trazer uma dor na vida da pessoa. Claro que essa situação que Paulo passou foi uma situação que levou ele a viver um plano de Deus, um projeto de Deus, levou ele a ser uma pessoa referencial, o maior apóstolo da história da época, e podemos dizer até dos dias de hoje, porque foi um homem de suma importância que Deus chamou, não é? Ou seja, já viu aquele ditado que diz assim: quem te viu e quem te vê? Você já viu aquela pessoa que você olha assim e diz: aquele dali não senhor, aquele dali nunca ele vai ser uma pessoa que vai entregar a sua vida nas mãos de Deus. Não, aquele ali é assim, aquele ali é assado, aquela coisa desse tipo. Mas, além disso, Paulo era um homem sanguinário, um homem perseguidor, era um homem que não respeitava, não é, os cristãos, era um homem que tinha esse instigma na sua vida. Era um homem que era arrogante, prepotente, era um homem que se achava o dono da lei, era um homem que realmente tinha todas essas características. Pois muito bem, pessoal, veja, foi justamente esse homem que Deus, ele escolheu para ser, não é,
digamos assim, o maior apóstolo, né, que haveria de ser levantado, foi justamente esse homem violento, esse homem que matava cristão ou permitia que os cristãos morressem, como o próprio diácono Estevão, que morreu, né, e pegaram as vestes de Estevão e colocaram aos pés de Paulo. Tudo indica ali que foi Paulo que permitiu, foi Paulo que mandou, né, matar o nosso irmão Estevão, né? Sabe, porque qual a prova que a Bíblia traz? É uma prova, digamos assim, subjetiva, né? É assim, fulano mandou, aqui o serviço está pronto, não é? E aí aqui está, certo? A roupa, né? As vestes da pessoa que eles mataram, né? Claro, com permissão de Paulo, porque Paulo era um homem de autoridade, ele podia ter impedido, no caso, a morte do irmão Estevão. Então, mas o que acontece? Diante de toda essa situação, Paulo, ele tem esse encontro, né, com Jesus Cristo, né? E através daquele encontro, ele passou por uma experiência que foi, digamos assim, uma experiência sobrenatural, mas ao mesmo tempo uma experiência, digamos assim, consciente, né? Porque muitas pessoas têm uma experiência emocional, não é? Que, enfim, depois de um tempo, dizem, né, segundo as estatísticas aí, que tem 40 milhões de pessoas que entraram na igreja e saíram, aquela coisa toda. Por quê? Essas pessoas tiveram uma experiência emocional, elas não tiveram uma experiência espiritual, não é, com Jesus Cristo, sabe? Elas tiveram uma experiência emocional e aí aquela emoção passou, e aí o que acontece, né, depois que passa a emoção, aí a pessoa, ela sai, ela não consegue se firmar, porque foi uma experiência ali momentânea, uma experiência emocional, né? Paulo não, Paulo ele teve uma experiência sobrenatural, foi uma experiência que marcou a sua vida, uma experiência que realmente levou ele a entregar-se por completo, digamos assim, e ele passou por esse processo, né? Esse processo que lhe doeu muito, porque ele teve que deixar muitas coisas, ele teve que abandonar muitas coisas, ele teve que renunciar a muitas coisas, né? Ele teve que, no caso, né, ele era um homem que era um fariseu ao mesmo tempo, que era um homem adepto daquela religião radical, né? E ele quebrou aquele vínculo, né? Ele quebrou aquela, digamos assim, aquela relação que ele tinha com toda aquela religiosidade da época, né? Da seita a qual ele fazia parte, e aí ele toma essa atitude, né, de seguir a Cristo, e ele segue realmente de uma forma radical, de uma forma radical ele passa a ser um discípulo de Cristo, sabe? Então é isso, a dor da transformação, ela gera o quê? Ela gera coisas boas, né? Coisas maravilhosas. Às vezes é aquela dor que você está passando aí no seu casamento, que se você entender, sabe, você vai tirar lições e você vai melhorar. Se você não entender, você vai piorar e você vai tomar decisões e lá na frente você vai bater a cabeça, sabe? Porque muitas coisas que nos dói é Deus dizendo assim, ó, tu tem que mudar nessa área, sabe? Mas as pessoas, elas quando são impactadas, ao invés de mudar, se conscientizar da mudança, e pelo contrário, elas pioram. Isso eu quero dizer para você, que a maioria piora, elas pioram, em vez de melhorar, sabe? Porque não aceita a dor da mudança. Geralmente quando chega a essa oportunidade na vida das pessoas, a primeira coisa que elas fazem é chutar o pau da barraca aí na linguagem popular e seguir caminho e pronto, e acabou, aí toma essas decisões aí que a gente vê aí todo dia, não é? E depois elas se arrependem, mas aí depois que se arrependeu não tem mais como voltar atrás e fica nas perdas, né? Fica nas perdas e a história é essa, entende? Então Paulo, ele teve esse desafio,
né? A dor levou ele a enxergar. Foi, a dor levou ele a enxergar, né? Ou seja, ele ficou cego e aí aquela cegueira fez ele enxergar a vontade de Deus na sua vida, né? Talvez você esteja aí sendo, digamos assim, encurralado, né? Por uma situação, por outra, por um problema, por outro, uma aflição, por outra, por uma situação, por outra, enfim, aquela coisa toda. E Deus está tentando, Ele está tentando fazer com que você entenda o plano dele, o projeto dele na sua vida, mas está difícil, está muito difícil você entender isso. Por quê? Porque você não se abre, você é uma pessoa que infelizmente diz que tem Deus na vida, mas as decisões não são de Deus, as decisões são as suas decisões. Então, por isso que você fica batendo cabeça, não sai do lugar, fica patinando, sabe? Tá bom, pessoal, vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.